na última aula, a gente verificou, acho que o Rafa, que, né, não estava presente, dos que estão agora Não. aqui. Isso. Então, Rafa, na nossa última aula, sexta-feira, né, a gente começou a estudar efetivamente a linha, né, de ar comprimido. Ou seja, nós verificamos ali que, para que seja feito o dimensionamento, né, ou o projeto da nossa linha, basta a gente verificar algo muito simples, né, que é um equacionamento matemático, aonde a gente verifica lá o diâmetro da linha. Bom, não chegamos a fazer, né, esses exercícios ainda, né, de projeto de linha, porque a gente está conhecendo tal linha, né, de uma maneira mais afinada, né, digamos assim. Então, a gente viu ali, né, o porquê dos motivos que a gente tem que fazer o condicionamento do ar, o que deixa, né, a otimização dessa verificação aí do condicionamento, né, o que ele causa na nossa linha que estamos projetando, como que a gente consegue, então, ter a eficácia, né? Começamos a ver a necessidade dos filtros, né? Já tínhamos falado disso, mas começamos a conhecer os filtros que são sobrepostos, né, à linha ao longo de cada ramificação. Vimos ali a parte, né? Cada parte de entrada de um tipo desse filtro, né, que é colocado na linha. Então, a gente fez algumas verificações do tipo. Com respeito ao cálculo do diâmetro, a gente viu que levamos em conta, basicamente, né, 3 pontos de vista para a verificação do diâmetro. Ou seja, o volume, né, de ar corrente na linha, né, que seria basicamente ali a vazão, representado pela letra, né, Q, a gente verificou isso na última aula, né? A grandeza escalar dele, né, estava em metro cúbico por segundo, em metro cúbico, né, por segundo. Verificamos ali a variação de pressão e a pressão. Ou seja, a gente viu que esses 3, né, subterfúgios, digamos assim, a variação dessa pressão, né, de acordo com o volume e a pressão que a gente necessita alimentar nessa linha, a gente verificou que tudo vai incidir, né, em cima dessa variação ali, dessa vazão. Por que isso? Porque a gente tem a questão das projeções da linha, ou seja, sempre que fazemos um projeto, a gente pressupõe que em X tempo, né, a gente pode ter aí uma expansão. Ou mesmo ainda que não expanda, né, de maneira geométrica, né, dimensional, o chão da fábrica, mas que pelo menos, né, haja mudanças aí, né, nos próprios equipamentos, né, que estão sendo utilizados dentro da linha. Então, a gente tem que ter essa previsão, pois verifica-se, né, que a vazão ela está intimamente ligada aí, né, com a pressão que a gente tem na linha. E com respeito à lubrificação, né, com respeito ali o porquê que a gente precisa dar um condicionamento do ar, fazer aquele recolhimento, né, de partículas de umidade, de partículas de sujeira, né, desse ar passante que nos representa aí como a vazão, né? A gente viu então que isso otimiza a linha, que então a gente consegue ter através desses filtros, né, a exaustão disso, né, a saída dessa sujeira. Vimos também que a questão da manutenção, seja ela de substituição ou de limpeza, né, desses purgadores, a gente vai ter de acordo aí com o que o fabricante nos indicar, ou, né, aquilo que a nossa vistoria técnica, né, de quem é responsável por isso, tiver ali o sentimento de que é necessário. Com base nisso, a gente então pode dar prosseguimento, né, no nosso tema de hoje. Só vou voltar aqui, Rafa, eu acho que na penúltima aula a qual tu veio, né? Não sei se a gente chegou a ver o filtro, tu viu? Sim, vi sim, vi sim. Sim, né? Foi verificado o Sim. filtro, a gente chegou a comentar, e aqui então a gente só esmiuçou, né, digamos assim, o assunto. Bom, vamos então partir para a nossa continuação, né? Que vimos lá
naquele dia que eu cheguei a mostrar a figura onde tu estavas do filtro, a gente viu que esse dreno, né, ele pode ser manual ou automático, né? Meninos, os que estavam na sexta-feira, eu não lembro se a gente chegou a falar do manual. Alguém lembra? Acho que manual não. Acho que não, né? Mas, enfim, a ideia, né, é como o próprio título, né, já nos remete. Algo, né, que precisa de uma presença, né, humana, de uma supervisão, né, de um humano, né, uma mão de obra ali presente, e aquela da qual a gente usa ali os automatismos, né, que a gente comentou também na última aula, que inclusive a necessidade, né, desse expurgo também é para proteger, né, para dar segurança aí nos nossos automatismos, ou seja, aquele conjunto, né, de equipamentos elétricos, eletrônicos ou, né, de origem na mecatrônica que nos, né, impedem de funcionamento, né, caso estejam com algum efeito aí de sujeira, impureza ou umidade. Bom, então no dreno manual, né, já tínhamos visto que lá, né, naquele filtro, quando passa, né, seja o fluido gás ou seja um fluido óleo, chegamos a comentar até com respeito ao posto de gasolina, né? Temos acoplado ali na bomba um filtro, né, aonde o turbilhonamento, ou seja, aquela passagem de fluido, não importa de que origem ele seja, é necessário muita velocidade, justamente para desagregação daquilo que é mais denso, daquilo que é mais pesado. Subentende-se que aquilo que passar com fluido mais pesado, né, com mais densidade, é impureza. Então, de modo, né, por energia centrífuga, né, ele começa a sair nas laterais radialmente. E com isso, né, no caso do nosso filtro, sai para as laterais e pelas paredes do copo, então ele chega até o dreno manual, aquele parafuso, né? A canopla lá do final do filtro, aonde vai haver uma abertura ali para ser expurgada, então. Então, o funcionamento desse dreno manual é exatamente isso. Então, em presença, né, do condensado, o que é o condensado? Já falamos também na outra aula, que é aquele expurgo, né? Ele vai permanecer inativo, né, retendo no interior do copo até a ação humana. Ou seja, se não tiver aquele processo que a gente comentou, né, de verificação, de inspeção, né, de X tempo, de acordo com a recomendação do fabricante, a gente vai ter isso passando do limite. E passando do limite, né, poderia dar o que de problema, gente? Estão lembrados? Lembro que o filtro, né, ele tem ali um índice, né? Aquele copo enche até um determinado período, né, até um determinado índice ali. Passando disso, ou é dano para a linha, né, ou é retorno de impureza que a gente não quer. Neste caso, então, entende-se que esse dreno, né, ele vai ficar retendo, né, esse condensado até que alguém vá lá e faça a abertura. Então, uma pessoa, né, um trabalhador vai comandar manualmente a abertura de um obturador, criando uma passagem pela qual água, né, com impurezas são escoadas aí por força da pressão do ar atuante no interior do copo. Extraídas as impurezas, o ar escapa e o obturador deve ser recolocado em sua posição inicial. Então, gente, até aqui não tem nenhum mistério, digamos assim, para nós, né? Tudo mais ou menos de como a gente já vem conversando, né, desde o início aí desse assunto, né? Mostrando que é uma linha, de fato, muito simples, inclusive da gente ter aí um manuseio para fazer essas limpezas. O dreno automático, bom, obviamente, sem nenhuma ação humana. Então, como é que ele vai funcionar? O volume de água condensada, né, à medida que é removido pelo filtro, acumula-se na zona neutra do interior do copo até provocar a elevação de uma boia. Quando a boia é deslocada, permite a passagem de ar comprimido através de um pequeno orifício. Então, o que a gente precisa aqui?
Quem vai estar acoplado de maneira bem sucinta aqui a essa nossa linha pneumática? Falamos em boia, né? Falamos em pressão, né? Estão vendo aqui na definição? Se nós temos aí uma pressão, né? Que vai nos fazer, através desse copo, né? Dessa boia, ter uma elevação para subir, nós vamos ter aí uma linha, né, hidráulica, de modo bem sucinto, né? Que está aí embutida, inserida, né, na nossa linha pneumática. Concordam com isso? Todos enxergam assim? Sim. Sim, né? Então, isso é uma linha até bem simples, né? É algo hidráulico, né? Que é bem simples, que está aí dentro daquele, né, dispositivo que a gente denomina como filtro. Isso é o mesmo que ocorre, né, em caixas d'água para abastecimento, o mesmo que quem ainda tem, né, nos sanitários aí aquela caixa de descarga, né, manual. Ela é manual para, né, para remoção da água, porém a gente consegue verificar que ela tem também uma boia, né, funcionando ali somente com volume versus pressão, né, que faz com que aquela caixa encha, né, e feche a boia em função ali, sem necessidade, né, de uma presença de alguém executando, né, essa ação. Então, verifica-se que é algo muito simples, né, que ocorre dentro do filtro, apesar desse acionamento aí dele de modo automático. Bom, prosseguindo. Dentro, né, desse conceito de funcionamento, a gente vai verificar que o ar flui, né, pressuriza uma câmara onde existe uma membrana. A pressão exercida, né, na superfície da membrana vai criar uma força que provoca o deslocamento de um elemento obturador, que bloqueava o furo de comunicação com o ambiente. Então, gente, o que nesse filtro vai ser necessário a gente fazer uma observação? Na membrana, né? De tanto em tanto tempo, ela tende, né, como qualquer membrana aí, né, com a ideia de estancagem, né, ela precisa ser analisada, removida, né, substituída caso necessário. Então, a mesma coisa vai ocorrer com esse filtro. Notem sempre, né, com auxílio da pressão, correto? Então, a pressão, né, sempre vai ser aí o nosso carro-chefe dentro desses tipos de comandos, né, desses elementos. Bom, sendo liberada essa comunicação, a água que estava ali, né, condensada no interior do copo, ela vai ser expurgada, né? Também por quem? Por essa pressão de ar comprimido. A água sai, a boia volta para a posição inicial, vedando o orifício que havia sido liberado, impedindo, né, a continuidade de pressurização da câmara onde está a membrana. Gente, novamente, né, voltando à nossa verificação, a pressão vai ser o responsável por esse efeito, né, de liberação e de estancagem aí da nossa boia. Então, esse processo vai ocorrer N vezes, né? Vai deixar de ser eficiente somente se tiver algum desses dispositivos, né? Ou uma desregulagem na boia, né? Que vocês sabem que as boias, apesar de serem elementos simples, né? De fácil construção, às vezes elas precisam ali de um ajuste, né? Então, isso ali que vai ser necessário um operador, uma pessoa, né, que compreenda bem disso para que possa, então, verificar se está tudo correto. Muda o limite, lembram daquele limite que a gente falava, que vai ter, né, no filtro de expurgo, digamos assim, né, de lixo, que sobrou daquela passagem, daquele fluxo de ar?
Muda ou não muda só porque ele é com um dreno manual, com um dreno automático? Não, né? Não, né? A ideia de que não muda isso. Isso continua sendo algo, né? Que tem ali uma instabilidade. Porém, né? A maneira como vai ser, então, feita essa limpeza que vai mudar, porque neste caso ele vai entender sozinho, né, que precisa ser aberto aquele orifício justamente pelo excelente ajuste que vai ter que ter ali, né, da boia com relação à pressão que ela receber para que então isso funcione de modo correto. Até aí tudo certo, né? Tá tudo bem para vocês aí? Então, Sim. novamente, né? O ar que forçou o deslocamento da membrana por meio de um elemento poroso flui para a atmosfera. Ai, gente, tem alguém me chamando. Não, tá parado, tá. Acho que voltou agora. Agora sim. Tá. Então, até aqui o que nós já estávamos, né, conversando. Esse deslocamento vai ter que ocorrer, né, de modo aí reverso para que esse ar seja expelido, né, para a atmosfera. Então, o processo anterior permite que uma mola recoloque o obturador na sede, né, impedindo, então, a fuga de ar e reiniciando o acúmulo de condensado. Gente, isso vai ocorrer de quanto em quanto tempo? Só para a gente frisar. O que vocês observam lá na indústria? De acordo com a necessidade, né? A hora que for preciso. Isso, de acordo com a necessidade. Nos filtros manuais, o nosso indicador vai ser ali o índice, né? A gente vai verificar que atingindo aquele indicador ali precisa ser liberado lá o parafuso, lembram? No fim do copo. Neste caso aqui vai ser de modo automático. Conforme o fluxo de ar que passar ali, se o fluido estiver muito pesado, né? Com muitas partículas ali, seja de impureza através de pó ou de umidade, isso vai acontecer de maneira mais seguida ou não. Só que neste caso, de modo totalmente automático, sem a necessidade de alguém fazendo essa análise a todo momento. Bom, falamos até agora, então, que nós precisávamos, né, ter aí esse expurgo, né, essa purificação, digamos assim, da nossa linha. Agora a gente vai começar a entender o que significa, né, os lubrificadores de ar comprimido. Então, por que da lubrificação, né? Afinal de contas, a gente está querendo retirar impurezas. Quando a gente fala de lubrificação, parece que a gente está agregando, né, coisas indesejáveis. Neste caso, não. Aqui a gente verifica no conceito, né, que os sistemas pneumáticos, né? Quando eu falo de sistema pneumáticos, qual é a palavra que eu poderia muito bem substituir aqui? Que se comportaria muito bem. Falamos dela na semana passada. Os sistemas pneumáticos, né? São os automatismos, né? Correto? Ou seja, sistema pneumático significa automação. Seus componentes, todo aquele conjunto, né, de automatismos, né, de pequenos elementos que vão dar ali a composição total da nossa linha. Então, esses sistemas, né, eles são necessários que eles estejam aí, né, com movimentos que são inerentes a eles. Então, por isso que a gente tem a necessidade de fazer a lubrificação. Porque esses automatismos, né, eles são constituídos de partes possuidoras de movimentos relativos, estando sujeitos a desgastes mútuos, né, e, consequentemente, inutilização. Gente, a lubrificação, vocês lá verificam isso bem melhor que eu, né? É uma constante dentro de uma fábrica? Sim. Sim, né?
Vou dar um exemplo para vocês que não é lá no chão da fábrica, né? Mas no automóvel, por exemplo, eu tenho a direção hidráulica. Se aquele líquido, né? Se aquele fluido hidráulico estiver abaixo do necessário, como fica a direção do automóvel? Faz pesar o sistema. Pesa o sistema, eu já não tenho manobras, né, tão fáceis de serem realizadas. Eu consigo verificar ruídos, não é verdade? Ainda mais se for um carro mais, né, de motor mais potente. Então, mostrando, né, que eu preciso ter o elemento óleo, né, de acordo com a necessidade do sistema. Os nossos automatismos, né, os nossos sistemas hidráulicos, a mesma coisa. Então, esses conjuntos, né, por eles terem esses movimentos, eles necessitam que estejam lá lubrificados. Qual é o tipo de lubrificante a ser usado? De acordo com o fabricante, né? Vai vir um fabricante que vai estipular. Isso, feito, né? A gente não vai ter ali, nem eu saberia dizer para vocês quais, né? Todos que são utilizados. De acordo com a nossa linha, com os automatismos que compõem a nossa linha, com os elementos hidráulicos que compõem a nossa linha, nós vamos ali ter os fluidos, né, os óleos necessários a essa lubrificação. Já vimos, quando a gente iniciou a disciplina, que nós temos diferentes tipos de óleos, né? Temos aqueles naturais e temos os sintéticos. Isso. Então, chegamos a comentar, né, até na questão do veículo, por exemplo, que nós conseguimos, né, a troca de óleo do motor. Se colocarmos óleos inferiores, né, e colocarmos um sintético, a gente anda 10 mil quilômetros. Então, comprovando que alguns óleos, né, por questões aí de melhorias, né, de técnicas de melhorias, eles são mais eficazes. Então, o fabricante vai fazer a indicação da necessidade, né, de quais setores, né, de quais automatismos que pertencem à linha são necessários à lubrificação, bem como o óleo, né, que a gente vai utilizar ali. Sabemos o quê? Que quanto mais denso, né, o óleo, é isso? Mais denso? Seria o termo? Os óleos, né, eles ali têm que ser analisado bem a necessidade que o fabricante impõe, porque os óleos, eles têm a questão da fluidez, né? No caso, a viscosidade, né? Perfeito. Por isso que eu né, perguntei a vocês. Mais denso? Não é uma questão de densidade nesse caso, e sim de viscosidade. Se nós queremos um fluido, né, para que seja atravessado aí na linha, né, para que ele tenha um escoamento, nós temos que verificar uma viscosidade menor. Por quê? Porque viscosidade dentro de uma linha hidráulica significa resistência. Então, né, quando vamos fazer essa lubrificação, nem sempre a gente quer algo menos viscoso, ou seja, com muita fluidez. Vocês verificam isso dentro lá de onde vocês trabalham? Que muitas vezes as lubrificações são feitas com graxas, com óleos, né, com características bem impregnantes? Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Isso eu, no caso, verifico em alguns tipos de máquina que eu utilizo, né? Como betoneiras, né? Esses elevadores com cremalheira. Sempre a gente quer algo, né, puxado à graxa, né? Aquela ideia de algo bem pastoso. E quanto mais, melhor a lubrificação. Então, aqui nos nossos elementos também. Claro, não estou dizendo que é sempre assim, que a regra é essa, não. Conforme, né, o Rafa ainda mencionou no início,
vai depender do que o fabricante está nos estipulando, mas a ideia é essa. Temos um bebê assistindo a aula. Ah, é minha guria aqui, ela tá, que é desenho, só que eu não tenho como botar na TV porque eu tô sem internet, entendeu? Ah, vai ser internet. Ah, mas... é. Ah, é. Ela tá me enchendo o saco botar desenho, só que eu só tenho o celular agora. Tadinha. O que eu te Hoje, falar, lá no trabalho mesmo, a gente olha a graxa, tipo assim, a graxa pela cor, né? uhum, E também pela viscosidade dela. Se a graxa estiver muito fina, não estiver grudando entre os dedos, né? Que tu bota aí tu faz assim com o dedo, pra cima e pra baixo, né? sim, Aí tu consegue ver se ela tá grudando. Se ela não estiver grudando, tiver muito líquido, ela tá ruim, aí tem que trocar. isso. Isso que ele falou, a gente já comentou lá no início da nossa disciplina. O que significa isso? Perdeu já a propriedade, a graxa. Perdeu a propriedade, porque a gente já estudou isso, né? A viscosidade é algo, né, interessante, porque é aquele efeito que eu comentava com vocês da manteiga, né? Da margarina e como queiram. Aquilo é uma graxa, né? A banha, né? Que a gente vê também a dona de casa usa. Aquilo é uma graxa. Quando colocada, quando submetida à ação de temperatura, ela perde propriedade. Ela pode até se agregar de novo, mas vai dar esse efeito que o Douglas está nos comentando, né? Ela não tem mais aquela agregação, ou seja, aquelas moléculas, né, elas perderam estruturas químicas, então perdendo aí também a capacidade de se agregar uma entre outras, né? Não tendo então mais efeito de lubrificante, né? E sim um efeito aí para escoamento apenas. Tá, e o óleo seria o contrário? Não entendi. O óleo seria o contrário? Como ao contrário? Não entendi a O tua pergunta. óleo, tipo, quando ele mais grosso. O óleo, tu bota tipo um óleo na moto, no motor do carro, aí o óleo fica grosso depois. O óleo fica grosso, mas a questão do óleo, né? A Não gente quer dizer que ele verifica. perdeu a propriedade também? Sim, porque o óleo, né? Ele, como ele tem uma certa fluidez, ele passa, né? Por mais componentes. Porque a graxa, se tu for analisar, eu analiso, já verifiquei isso, por exemplo, nesse exemplo da cremalheira, né? Tu coloca a graxa ali e ela é algo pontual. Ela tem escoamento? Não, não tem escoamento. Não. O óleo dentro de um motor, por exemplo, ele fica no mesmo local? Sim. Tá, mas ele tem a função de lubrificar todas as partes ali de Isso, dentro do motor. é. Isso. Então, por que quando tu trocas o óleo, ele tá com aspecto diferente na coloração e também na textura? Ele fez um efeito de lubrificação diferente da graxa. Ele não é pontual. Ele agregou sujeira. Impureza. E ele faz uma limpeza no motor, né? Ele Isso. tira toda a sujeira, ele faz uma limpeza. Faz uma limpeza. No entanto, que é assim que o óleo, ele não tem no motor, por exemplo, de um veículo, ele não tem apenas o efeito lubrificante, que a gente até coloca alguma espécie de aditivo, né? Não nesse do motor, mas na realidade, o óleo ele tem detergente, né? Isso. Então ele faz ali toda a desagregação de sujeira, ele já funciona para isso. Ele é feito para isso. Então, quando ele sai, ele tem um aspecto bem diferenciado, né? Ele sai com um aspecto mais queimado, digamos assim, né? E também um pouco mais grosso, porque ele fez ali tudo aquilo que é o que a gente está estudando aqui, né? Que é esse nosso conceito aqui que a gente está falando, né? Ele não só diminui o efeito de desgaste, né? Que é a parte aí simplesmente lubrificar, mas também ele tem aquele poder de remoção. Analisando por esse aspecto, né, o que o Douglas disse, pode ser considerado sim como algo que seja o antônimo, né, da graxa, digamos, nesse sentido. Ok? Então, dentro aí do porquê da lubrificação, continuando, né, a gente vai diminuir o efeito do desgaste, né, e das forças de atrito. Até aí perfeito, a gente já está bastante lúcido com respeito a isso, né? Facilita os movimentos,
óbvio, né, gente? Porque se nós diminuímos o efeito principalmente do atrito, se eu diminuo o efeito do atrito, eu estou automaticamente, né, facilitando aí os meus movimentos. O que é a força de atrito? Não ficou tudo. O que é a força de atrito, gente? Seria uma resistência? Isso, a força de atrito é aquela que se opõe ao movimento. Falamos dessa força de atrito, mas, porém, com outra conotação dentro da física. Por exemplo, quando temos o efeito lá de andar no veículo, né? O ônibus, por exemplo, na Avenida Presidente Vargas. Aonde que eu posso verificar que realmente houve força de atrito? Ou seja, aquela força que se opôs, né, àquele impulso de movimento. Onde que a gente consegue verificar nas vias públicas o efeito da força de atrito? Posso dizer que nos pontos de parada de ônibus eu verifico esse efeito? Sim ou não? Quem consegue verificar? Sim. As reduzidas, né? As reduzidas, por exemplo, na Avenida Presidente Vargas, para quem é observador e quiser, né, verificar isso, normalmente, em todos os pontos de parada, a gente tem ali ondulações na via. Elas se caracterizam sempre por um deslocamento, né, que fica em forma de onda. Normalmente, um ponto de onda no meio e dois ao lado dessa elevação, dois mais abaixados. Como se fosse um quebra-molas. O que significa isso? O primeiro ponto, o efeito da frenagem do veículo. O segundo ponto, o efeito do impulso do veículo, né, do ônibus, para que comece a pegar o movimento. Cria aquela ondulação. Um empurra porque freia, empurra, né, a pavimentação, e o outro empurra no sentido oposto porque está tendo tendência. Tracionando. Oi? Porque está tracionando. Porque está tracionando. Essa força de atrito, ela equivale à força de quê? Eu posso dizer que ela equivale praticamente à força que eu estou fazendo para o movimento? Sim. Sim. Quem é que determina, né, a diluição dessa força de atrito? A resistência do pavimento. Então, como é que a gente fisicamente, né, elimina esse desgaste, digamos assim, da força de atrito? Lubrificando. Lubrificando. No caso do exemplo que eu estou dando do pavimento, colocando-se uma base, né, de brita graduada. O que é isso? Aquele aspecto cascotão, né, que são britas, né, que não são materiais aí rebritados, né, porque as que a gente conhece em obra é aquele produto da rebritagem, né, lá na jazida. E essas não, elas são mais granulares, coloca-se aquilo, coloca-se um outro pavimento, né, e duas capas aí de asfaltamento. Reduz-se, então, esse efeito, né, diminuindo. Vai deixar de existir a força de atrito? Nunca. Ela tem que ter a mesma intensidade da outra força, até para uma questão de equilíbrio. Por quê? Porque senão o ônibus não para, se não tiver a força de atrito, né? Ou então o ônibus não pega impulso, porque eu preciso daquela tração, da força de atrito, para que ele, então, tenha um impulso, né, do movimento. Então, isto, quero deixar claro para vocês, esta força de atrito, ela é relevante, ela precisa existir em qualquer sistema que tenha aí fluxo. Não importa o fluxo, gente. Não importa se o fluxo seja hidráulico, né, com passagem de água, se ele seja com questão aí do sanitário, né, com passagem de esgoto.
eu preciso ter uma oposição a esse fluxo para que ele não seja aí desordenado, porque tudo fica pressurizado. Então, ela é necessária ao sistema, porém, né, se a gente conseguir estar com esses elementos bem lubrificados, esta força de atrito não desgasta aí mais, de modo aí contínuo, né, os nossos elementos. Então, os equipamentos devem ser lubrificados, né, convenientemente por meio do ar comprimido. Gente, esse convenientemente significa que eu não vou colocar, já falamos, né, há pouquinho, nós temos que nos atentar ao que é necessário de lubrificante de acordo com aqueles automatismos envolvidos, né? Então, a gente tem que ver o que se convém à nossa linha, né, e fazer aí uma trajetória para essa lubrificação, de modo que também o lubrificante não venha a ser um agressor. Ele tem que facilitar os movimentos. Vou grifar aqui. Opa, mas hoje eu estou ruim para fazer. Ele tem que facilitar os movimentos e não, né, deixar os movimentos livres, né, para acontecer de modo indiscriminado. Então, isso aqui a gente já falou, né? Esse slide aqui está repetido. Isso. Então, como é que vai ocorrer essa lubrificação? A lubrificação do ar comprimido é a mescla, né, do ar com uma quantidade de óleo lubrificante. Ok, a gente já sabia, né, que isso tem que ser, né, uma junção. Essa mescla é utilizada para a lubrificação de partes mecânicas, né, internas, móveis que estão em contato direto aí com o ar. Gente, a palavra mescla, qual é a proporção disso? Qual é a proporção de lubrificante? De misturar? Misturar? Uma mistura? Uma mescla, uma mistura. Quem é que determina a proporção? Sou eu? É vocês? A proporção seria a quantidade? É nós, eu acho, né? Isso, a quantidade. Então, o que vai acontecer? Nós, como técnicos, né, podemos determinar o projeto. Olha, eu preciso de uma linha com tal diâmetro, com tantas válvulas, com tantos registros, né, com tantos pontos aí de entrega, enfim, dentro do que a gente já conversou a respeito das linhas. Quem vai definir, né, esta mescla é o fabricante, de acordo com aquilo que a empresa para quem a gente projetou vai fazer as compras. Porque eu quero uma linha com tais características, né, com uma tubulação de 20, por exemplo, com tais elementos, né, com compressor de X. Gente, aí cabe, né, aonde a gente fez a aquisição da linha, né, dessa necessidade, nos dizer conforme aí essa mescla. Precisa levar uma regra de como será feita essa mescla? Excesso de lubrificante é bom para a linha? Não. Não. Nunca vai ser bom para a linha. Falta de lubrificação, pior ainda. Lubrificação inadequada. Nem podemos pensar nisso, pelos motivos que a gente já viu. Nós temos que ter ali os lubrificantes indicados. Claro, sabemos que se tiver muito desgaste, pode ser que a gente tenha necessidade de um pouco mais, um pouco menos. Mas a ideia é sempre se guiar aí pela indicação do nosso fabricante. Até por uma questão de garantia da linha, né? Como atingir a eficácia? Lubrificar de uma forma controlada e adequada, que é isso que a gente acabou de comentar. Então, eu não quero excessos, não quero faltas. Eu quero a medida certa, a mistura certa. Não causar obstáculos na passagem de ar, problemas nas guarnições e etc. Bom,
Novamente, o que a gente já falou. Lubrificante inadequado, em vez de lubrificação da linha, né, fluidez da linha, eu causo obstruções. E vice-versa. Então, sempre utilizar ali a medida, né, que é conveniente pelo projeto que a gente tem. O lubrificante, né, ele tem que chegar em todos os componentes, mesmo que as linhas tenham circuitos aí sinuosos. O que é algo sinuoso? Curvas. Curvas, né? Nós vimos que uma linha, né, de pneumática, de ar comprimido, ela é uma linha, às vezes, que podem ter diversos obstáculos, né, a fluidez desse ar comprimido. Curva, cotovelo, né, mudança de passagem mesmo da linha, a própria saída, né, de linhas secundárias daquela linha tronco principal, tudo isso são obstáculos, tudo isso são sinuosidades da linha. Então, adianta o meu lubrificante estar só ali na linha tronco? Não. Eu tenho que garantir ele em toda a minha linha. Então, isso vai nos dar aí a certeza, né, de que nenhum automatismo vai ficar com desgaste por falta do efeito da lubrificação. Bom, então aqui nós temos... Que é isso, gente? Funcionamento de um lubrificador de ar comprimido. Ó, isso é um corte, tá? Um seccionamento aí desse lubrificador. Lembra que nós falávamos da membrana de restrição? Está bem aqui em cima, né? Estão lembrados lá no conceito do que ela significava? A membrana ela é para separar, né, as partículas. Isso, separar, né? Então, nós temos aqui, ó, um orifício, né, no ponto B, aquele que a gente verificou, que tinha como, através da pressão, né, impulsionar ou não essa membrana. Nós temos uma esfera, aqui no ponto C, também. O que uma esfera faz dentro de uma linha? Ajuda o percurso, né? Lembre-se que a gente tem que chegar nessa membrana com o que aqui? Aí tem que ser ar puro. Isso, ar puro, né? Pressão para que essa membrana desobstrua, né? E elimine, deixe-se passar por esse elemento aqui, ou que seja um vedante. Nós temos aqui no ponto D uma válvula de assento, também vimos ali anteriormente, né? No ponto E, o tubo de sucção. No ponto F, aquele orifício superior. Nós temos dois orifícios, por quê? Porque um tem que ser o de abertura, né? Esse processo tem que circular nos dois pontos. No ponto G, que está aqui em cima, ó, aqui tem um corte dele, nós vamos ter aí uma válvula de regulagem, né? O H, ele é um bojão, né? De reposição de óleo. Ou seja, aqui, né, a gente vai fazer a colocação aí do nosso óleo. Mais ou menos nesse ponto aqui, ó, aqui em corte a gente consegue ver aqui do lado, né? O canal de comunicação aí no ponto I, que está aqui, ó. Ou seja, ele está mais ou menos por aqui. E a válvula aí de retenção. O nome já diz, né? A válvula de retenção, ela tem a função de obstrução, né, da passagem. Então, notem, aqui a gente tem uma simbologia. O que é isso aqui? Um losango, né? Sim. Lembram que
isso, quando a gente olha, parece ser um filtro, né? Isso é o filtro? Não. Não. Ele é um acoplamento, né, para que seja colocado, então, o lubrificante. Este desenho anterior que a gente viu é a seção de um filtro, também representado por um losango, não se engane. Só que naquele losango que a gente acabou de verificar agora, nós também temos 3 ramificações em qualquer ponto, né, do losango, né? Só que lá, não sei se vocês viram, bem aqui, ó, não sei se vocês enxergam agora onde eu passo o cursor do mouse. Sim, sim. Bem aqui na ponta tem tipo um registro, né? Que Isso. representa justamente aquela membrana lá em cima, que a gente verificou ali quando estudamos os pontos, né? Daquele de lá. Então, dentro de uma linha, quando nós verificarmos aquela representação, significa que a gente tem a seção ali de uma lubrificação. E aqui nós temos a seção de um filtro. Ou seja, aquele componente que passou o nosso fluido, seja ele ar comprimido, seja ele, né, qualquer outra fluido ali, que então vem, né, ao fundo aí para que a gente retire o expurgo. Até aí tranquilo? Tranquilo, né? Então, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar esses lubrificadores aí de ar comprimido? A velocidade que fluir através do orifício de Venturi, né, provoca uma depressão no orifício superior. Lembram que a gente verificou aqui? Temos um orifício, né? E temos um outro orifício aqui superior. Então, isso, através da velocidade de ar que fluir através daquele orifício mais abaixo, o do ponto B, lá do desenho, né? Vai provocar uma depressão no orifício superior, né? Que, somada à pressão positiva do copo, através do tubo de sucção, faz com que o óleo escoe através do conjunto gotejador. Vamos voltar aqui. Notem que essas letrinhas, ó, que eu deixei aqui, é para a gente verificar lá no desenho. Então, do ponto deste orifício até chegar a este, do orifício de Venturi até este, nós vamos ter, né, um fluxo que vai provocar uma depressão. Gente, o que significa uma depressão? Perda de pressão? Perda de pressão. Notem que no nosso elemento filtro, que a gente verificou lá, nós tínhamos o funcionamento dele através de uma pressão. Não usávamos a palavra depressão. Neste caso aqui, esse efeito é ao contrário, né? Até porque a nossa membrana está lá em cima. Vejam aqui, ó, que o que a gente chamava de canopla, isto aqui, né, onde passa o cursor, era embaixo, lembram? Ou seja, eu necessitava do auxílio da pressão positiva. Então, isto para este filtro aqui, que agora, né, ó, aqui estava. Eu preciso, por isso que nós falávamos aqui em pressão positiva. Neste caso, a gente precisa da despressurização, da depressão disso. Para que então, né, somada a pressão positiva do copo através do tubo de sucção, olhem onde é o tubo de sucção. Aqui, ó. Eu consiga, então, que o óleo escoe através do conjunto gotejador. Conseguem enxergar isso olhando o desenho?
sim, né? Ô, Viviane, boa noite. Boa noite. As membranas, então, é para pegar partículas aí que possa passar no filtro ou é depois do filtro? As membranas são depois do filtro, né? Tu tens que pegar... Essas membranas aqui, elas têm função de fazer o efeito da lubrificação. O filtro que nós estudamos anteriormente, desculpem, ele é um elemento de decomposição daquela impureza. Consegue verificar isso? Entendi. Entendeu? Lá no filtro, nós não falávamos de membrana e a nossa canopla era embaixo. Neste caso aqui, como eu tenho uma membrana e ela é em cima, eu tenho que ter um efeito contrário de pressão. Por quê? Porque, além de tudo, ela tem a função de liberar o lubrificante de maneira ordenada, dosada, entendeu? Positivo. Positivo, Davi? Positivo. Tá. Então, isso vai acontecer, né? Notem, através do conjunto gotejador. Gente, gotejador significa o quê? Vai ficar gotejando. Vai ficar gotejando na linha ali. Gotejando na linha. Libera aos poucos o produto? Libera aos poucos o produto. Ou seja, a minha lubrificação nesse tipo de linha não é simplesmente despejar, né, o lubrificante pronto, né, e não preciso fazer mais. Não. É algo contínuo, assim como o filtro, né? Ele não filtra uma vez no dia, não. Ele vai filtrar N vezes e conforme a necessidade. Conforme o ar que entrou, ele vai fazer mais ou menos filtragem. Vai filtrar ou não. Essa é a ideia, né? Não é mais ou menos, é filtrar ou não, dependendo da necessidade. E aqui, né, ele é um pouco diferente. Aqui ele vai ter que ter a função de lubrificar sempre. E de uma maneira ali, né, bem sucinta, né, mas contínua. E tá aqui, ó. Até tá escrito já aqui. Esse fluxo é controlado através da válvula de regulagem G, vou mostrar aqui de novo, ó. Olha aqui a válvula aqui em cima. Tá? Bem próximo, né, onde vai ficar a nossa membrana, tá? E o óleo, né, goteja através da passagem I. A passagem I, que está aqui, ó. Notem que se vocês forem ver aqui no corte do desenho do filtro, realmente é algo muito pequeno, né, com relação a todo o mecanismo aqui desse lubrificador, concordam? Por isso que tem a depressão, então, né? Para não ficar desordenado o óleo dentro dessa... Isso, por isso essa questão, porque senão nós teríamos uma lubrificação pressurizada funcionando aí como um fluxo, né? E não com um efeito de gotejamento. Sim. Tá? Encontrando o fluxo de ar que passa através do venturi. O venturi, né, aquele tubinho, aquele orifício lá de baixo, ó, o primeiro deles aqui. Provocando assim uma pulverização. Opa, encontramos uma palavra, acho que mais eficaz, né, para o caso que a gente precisa aqui. O que é uma pulverização? É como se fosse um spray. Isso, uma um máquina spray. De pulverizar, solta gotículas. Isso mesmo. Sei lá, é isso? É isso, né? Até me veio à cabeça agora em lavouras, né? Em lavouras a gente não coloca aquele inseticida, não sei como é que chama, um inseticida, o veneno, né? Para as pragas da lavoura, de maneira, não se despeja um tubo ali ou não se rega a lavoura com isso, né? A gente pulveriza. E isso por quê? Porque precisa algo contínuo, uniforme e progressivo, né? Eu que moro aqui pro lado da zona rural, eu verifico muito, tem aqueles aviõezinhos, né,
aqueles jatinhos que voam por cima da lavoura. Já viram isso, né? Sim. Então, aquilo ali parece que é impossível, né, de ter um efeito, mas ele faz a pulverização uniforme, né? E espalha aquilo de uma maneira bem uniforme, precisa, né? E com efeito ali pulverizante, não de regar. Então, é bem isso aqui. Eu acho que a palavra foi bem colocada aqui, porque é isso que a gente quer, né? Uma pulverização que tem aí um efeito lubrificante, né, e eficaz aí para nossa linha. Vou deixar grifado aqui para vocês. Bom, então, quando esse fluxo de ar aumenta, a membrana de restrição, aquela que ficava lá em cima, né, próximo à válvula, dificulta a passagem do ar. Gente, o fluxo de ar, quem é naquela equação que a gente falou na sexta-feira? O fluxo de ar é a minha vazão, né? Fluxo de ar corrente, a minha vazão. Ou seja, o quanto de fluido está passando por aquele lugar. Então, notem que isso é importante, porque se nós temos um fluxo de ar aumentado, né? Ou seja, um fluxo de ar aí elevado, deixa eu ver se eu acho uma seta, né? A membrana de restrição dificulta, né, a passagem do ar, fazendo com que a maior parte passe pelo orifício de Venturi. Por que isso? Porque quanto maior o fluxo de ar, a tendência é o quê? A membrana se tornar uma resistência, né? Porque ela vai ficar comprimida ali. E esse fluxo, esse orifício de Venturi, ele fica abaixo da membrana. Estão lembrados? Ele está aqui, ó, levemente abaixo da membrana. Então, quanto maior esse fluxo de ar, olha aqui a seta, né, indicando. Esse ar vai ter que passar mesmo, né, por esse orifício aí, para que seja, então, lubrificado. O processo acima assegura que a distribuição de óleo aumente linearmente com o aumento da vazão de ar. Qual é o mistério aqui nessa rede? Nenhum, né? Vocês vejam que não se precisa de nada a mais do que a própria pressão que a gente já tem internamente, né? O fluxo do ar e o elemento ali de filtro e de lubrificador, né? Então, tudo vai ser feito, né, de acordo com... Tudo vai ser feito, né, de acordo com esse processo simples, né? Não é necessário agregar mais nada nele para que as coisas ocorram. Até aí, beleza? Consideração. Alguém falou, não entendi. Ah, tá. Felipe entrou, né? Entrei, valeu. Tá bom. Bom, o funcionamento, então, do lubrificador de ar comprimido. O copo pode ser preenchido com óleo, né, sem precisar despressurizar a linha de ar devido à ação da esfera. Quando o botijão de enchimento é retirado, né, o ar contido no copo escapa para a atmosfera e a esfera veda a passagem de ar para o copo, evitando a sua pressurização. Bom, o que vocês notam aqui? Ali está dizendo que não precisa despressurizar a linha. Está correto? Por que eu não preciso? Por causa da esfera, né? A esfera vai fazer a vedação. Isso, a esfera vai fazer a ligação. Há pouco nós falamos da esfera e eu perguntei para vocês qual era o sentido de uma esfera em uma linha. Ela tem indicação ali do sentido do fluxo sempre. No entanto, quando a gente faz testes em linhas, por exemplo, a Corsan, a gente fez aí uma linha, que eu quero fazer um teste para ver se a linha funciona. O que eu faço?
coloco uma esfera. Essa esfera tem, né, um diâmetro de acordo com a linha que eu estou fazendo a verificação, e o próprio fluxo vai fazer com que ela fique obstruída na linha, ou então com que ela tenha uma fluidez na linha. Se eu tiver com dimensionamento errado, de acordo com aquela declividade que a gente já estudou, né, aqui, ou qualquer coisa que esteja de errada na linha, em vez dela fluir na linha, de eu colocar, né, no teste lá na ponta da linha e achar ela no final, ela fica em um ponto, fazendo, então, a completa obstrução da linha, apesar dela ser menor que a linha. Como ocorre isso? Física. Justamente pelos efeitos, né, de pressão que a gente tem ali dentro, né, versus o que a gente tem de vazão do fluido. Bom, ao recolocar o botijão, uma pequena porção de ar entra no copo e quando esse estiver totalmente pressurizado, a lubrificação volta ao normal. Ou seja, volta ao normal, a esfera sai, né, daquele função de obstrução e tudo volta aí a ocorrer de maneira ordenada na minha linha. Beleza? Bom, aqui nós acabamos com o assunto, né, da questão de lubrificação e filtragem da linha. Nós temos que entrar agora no assunto válvulas. Beleza? O que vocês entendem por válvulas? Dispositivos para fazer retenção, para obstruir a linha, né? Isso. Então, nós temos N tipos de válvulas, né? Nós temos aí... Direcionar também, né? Pode repetir, Rodrigo. Direcionar também, né? O fluxo, né? Isso. Nós vamos verificar isso. Nós temos válvulas, né, de retenções, válvulas de direcionamento de fluxo, né? Válvulas de acionamento. E tudo isso significa o que dentro da minha linha? Posso dizer que isso é os meus automatismos de linha? Sim. Sim, e devo, né? Então, todas essas válvulas, sejam elas de direcionamento de fluxo, de retenção, de acionamento, né? Enfim, não importa como ela esteja classificada, né? Ou qual a função dela dentro da linha. Ela é o conjunto de automatismos que nos dão aí a característica de pneumática, né? De automação. Então, são elementos, né, que a gente necessita dentro da nossa linha, com o fim, né, de fazer essas funções que a gente acaba de comentar agora. Principalmente, né, porque uma linha pneumática é uma linha, né, que tem por característica, né, de funcionar sem esforço humano, né, do trabalho humano. Bom, função das válvulas. Tá aí o que o Rodrigo acabou de nos dizer. Controlar o fluxo de ar. Quem são esse tipo de válvula aqui? As de direcionamento, que é as que o Rodrigo falou. Manipular o fluxo de ar, ou seja, a direção, a pressão e a vazão. Eu consigo fazer isso através de uma válvula? Sim, né? Sim. Por quê, Rodrigo? O dispositivo que ela tem ali, né? As funções dela. As funções dela, né? Torna-se muito viável, né? Muito fácil da gente conseguir fazer essa manipulação. Porque a gente sabe que uma válvula, ela tem uma determinada regulagem, né? Correto? Sim. Correto. Então, através dessa regulagem, eu consigo, então, fazer toda aquela manipulação de pressão, vazão, né? E direção. Direção é óbvio, né?
porque no momento que eu faço o fechamento de uma linha, né, e a obstrução em um ponto, para que esteja uma passagem em outro, eu já estou mudando direção. Isso parece bem mais fácil de ser aplicado. A pressão. Quando eu deixo uma válvula mais fechada, o que ocorre? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Porém, o que ocorre com a vazão? Diminui a vazão. Diminui a vazão. Onde é que eu posso verificar isso todo dia dentro de casa? Mangueira de jardim. Mangueira de jardim, o chuveiro, né? É ou não? Sim. Sim, né? Então, se eu quero aumento da vazão, eu abro bem o meu registro, que não deixa de ser uma válvula. Abro o meu registro. O chuveiro, né? Sai muita água. Porém, o que acontece para aqueles que têm chuveiro elétrico no inverno? Fica gelado. Fica gelado. Por quê? Muita vazão. Muita vazão, muita água, aquela resistência interna dele, né? Que aí já é um controle elétrico, né? Que a gente tem ali dentro. Aquele efeito Joule produzido pela resistência é incapaz de aquecer a água pela quantidade, pela vazão que a gente tem ali. Porém, quando eu faço essa abertura, né? Eu tenho aquele banho, né, com mais abrangência. Diminuindo aquilo, eu consigo, então, no caso do aquecimento, né, provocar esse efeito Joule ali dentro, que faz com que aqueça a água, e aquele banho fica com pouca vazão. Porém, muita pressão na linha, né, quando a gente está ali com o registro fechado. Por que quando a gente vai trocar cano em casa, a gente abre uma torneira? Para despressurizar. Despressurizar a linha, porque a gente sabe que ali dentro, né, tem pressão, e aquela pressão contida ali pode ser que no ponto que a gente está fazendo o conserto, estoure o cano, né, pelo efeito da pressão, ou que isso ocorra em outro ponto que não tem nada a ver com o assunto. Então, mostrando, né, que isso tudo são efeitos, né, que a gente pode ter e que a gente pode aplicar na nossa linha lá de ar comprimido, né? No entanto, que o processo de despressurização de uma linha é feito por quem? Por uma válvula, né? Sim. Sim, né? Então, eu abro um ponto, né? Vou despressurizando para garantir que a linha fique liberada ali para o meu movimento do meu fluido. Bom, os tipos de válvula. Nós temos aí a válvula de controle direcional. É aquela que o Rodrigo comentou, né? Ou seja, eu quero abastecer desse ponto, né, à esquerda, tantos metros. Bom, agora eu quero mudar o sentido do meu fluxo, eu quero mudar a direção, então isso é um tipo de válvula, né? A gente tem aí, para essas válvulas, algumas características, né, que deixam elas classificadas como válvulas aí de controle de direção. Depois, a gente tem as reguladoras de fluxo. Quais são elas? Aquelas que vão me determinar, né, o quanto eu vou passar de fluido por aquela linha, correto? Também, elas vão ter N características, né, que vão deixar elas classificadas aí como reguladoras de fluxo, bem como as reguladoras aí de pressão. Também, elas vão ter a função de dar pressão na linha, né, de desobstruir a linha por intermédio da pressão, de ser essas, né, que despressurizam a linha para que a gente possa fazer aí uma manutenção, um movimento na mesma, né?
E também, por fim, aqui as válvulas de bloqueio. Aonde que a gente pode dizer que tem uma válvula de bloqueio numa linha pneumática? Por exemplo, eu fabriquei a linha, né? Eu projetei, instalei, defini a linha tronco, defini as ramificações, mas eu decidi que lá na portaria eu não vou ter um ponto de ar comprimido. O que eu vou usar na ponta da linha? Bloqueio, né? Então, eu vou deixar ali um... Mas também tem que ter um bloqueio no início. Como no início? No início da linha. Se tiver que fazer uma manutenção geral nela. Tu vais ver nos exercícios que a gente vai fazer que sempre tem. Por exemplo, sempre no começo da linha eu tenho um registro, né? Uma válvula, seja ela com a finalidade que for. Bem na saída do compressor. Também tem. Gente, a linha de pneumática, tá, de ar comprimido funciona que nem a linha da nossa casa de água, por exemplo. Comentei com vocês, não me lembro se foi sexta-feira ou quinta, tá? A mesma coisa que a gente tem na nossa casa. Temos um registro geral lá na rua, estamos vindo com água, né? Temos um registro de bloqueio para a caixa d'água, caso ocorra um problema nessa trecho da linha, né? Para que a gente possa fechar e usar o reservatório sem ter problemas com a entrada. Temos um registro, né, que bloqueia cada sanitário. Por quê? Porque eu não posso ficar sem água. Se eu tiver 10 sanitários dentro de casa e problema de encanamento em um, eu não posso ficar sem água nos outros 9. Na cozinha, a mesma coisa. Então, assim, um bom projeto, nós temos ali ponto de estrangulamento, né? De fechamento em todos os pontos que a gente estiver sendo alimentado. Em tese, tem que ter um ponto aí de registro, ou seja, uma válvula. Então, isso que o Rafa atentou, é importante que a gente saiba que no início de cada ramificação vai ter um ponto e no final também. Se na linha de entrega eu tiver, por exemplo, 3 pontos, não importa, eu vou ter 3 válvulas. Correto? Então, vocês vão ver isso, e eu já falei isso até para vocês com outras palavras, na sexta-feira, quando a gente falou no estrangulamento. Cada válvula representa uma obstrução, representa, então, uma perda de carga na minha linha. Então, o que nós vamos entender aí como definição de válvulas? São as válvulas que, ao receberem impulso pneumático, mecânico ou elétrico, permite que haja fluxo de ar pressurizado para alimentar determinados elementos do automatismo. Esse impulso, gente, vamos grifar. De quantos modos eles podem ser? Três tipos, né? Eu posso ter válvulas, tá? De impulso, né? De funcionamento aí totalmente automatizado. Válvulas pneumáticas. Eu posso ter válvulas de acionamento totalmente elétrico e válvulas de impulso mecânico. Eu não tenho aquelas válvulas que necessitam da operação humana para abertura ou fechamento dela? Sim. O elétrico é aquelas que vai solenoide, aquelas? Isso, aquela solenoide. A gente tem esses vários controles também, né, na residência da gente, né? Por exemplo, quem tem em casa aí os DRs, né? Quem tem as solenoides, nós temos, né? A partir do nosso quadro de distribuição, a gente já tem, de entrega, né, da concessionária, a gente já tem isso. O que é aquilo, em outras palavras? Uma válvula, né? Essas elétricas, essas solenoides, elas funcionam com um armazenamento ali
de cunho elétrico, também por ação, né, de temperatura. Elas entendem que aquele efeito de superaquecimento tem algo errado com a rede, né? E aquilo é instantâneo, muito rápido. O que elas fazem? Desarmam. Quando é que elas voltam automaticamente? Ou esfriar? Depois de esfriar. Tu consegue montar uma contatora quando ela desarmou sozinha? Não. Tu tem que esperar ali um tempo, né? Para que ela tenha, então, novamente o princípio de acionamento funcionando. Então, aqui a gente pode ter quaisquer tipos de válvula, né? Com essas características aí construtivas, sejam elas pneumáticas, mecânicas ou elétricas, né? Então, elas vão fazer com que haja esse fluxo, né? Ou que haja obstrução desse fluxo, né? Que alimentam aí os nossos automatismos. Bom, então as válvulas de controle direcional. Eu falava para vocês que cada uma dessas válvulas aqui tinha algumas características que determinavam elas por definição, né? Essas são de direção, essas são de fluxo, essas são de pressão. Então, aqui chegamos, né? Opa, que eu me perdi. Então, elas são conhecidas como, com o nome, né, de distribuidores de ar. Controlam a parada, a partida e o sentido do movimento de um atuador. Por que eu posso dizer isso? Por que elas controlam tudo isso? Se a característica dela é dar sentido, né? Elas não têm característica de dar sentido aí para o meu fluxo de ar? Sim. Então, se elas dão o sentido, elas têm essa capacidade, né? De nos dar aí o controle, né? De fluxo para o local que eu necessito, como também a parada, né? O movimento, enfim, do que é necessário. Bom, o tipo construtivo, elas têm dois tipos: carretel deslizante e centro rotativo. Amanhã eu quero mostrar uns vídeos, tá, para vocês disso. Gente, carretel deslizante, botei aqui, movimento de translação. O que é o movimento de translação? De um lado para o outro. De um lado para o outro, tá. A gente tem um bom indicador para entender o movimento de rotação e de translação. Qual é? Gente, tudo que é translação, a gente diz que está rodando ou em órbita em torno do quê? Por exemplo, o indicador que eu falava era a Terra, né? A nossa Terra com relação ao sistema solar, correto? Fisicamente falando, nós temos dois movimentos, o de translação e o de rotação. Isso, Terra com relação à órbita do sistema solar. Quando a gente fala de movimento de translação, significa que a Terra está girando em torno de alguma coisa, neste caso, o Sol. E de rotação, a Terra está girando em torno de quem? De si, né? Isso mesmo. De si mesma. Então, parece que é a mesma coisa, mas não é. Neste caso das nossas válvulas,
elas têm dois tipos construtivos. Ou seja, a de carretel deslizante, ela tem uma rotação, uma órbita, um giro, porém, em torno de alguma coisa, de algo. E a de centro rotativo, ela gira em torno de si. Beleza? Então, amanhã eu vou ver se mostro um tutorial disso para vocês. Não tenho que decorar, né? É simplesmente entender aí que o princípio de funcionamento segue o mesmo sentido do que a gente já está acostumado com respeito à órbita, né? Então, a aplicação desse tipo de válvula, né, de controle de direção para nós aqui da pneumática, elas são distribuidoras de quê? De fluido, neste caso ar. Sempre do tipo carretel deslizante. Carretel deslizante, quem é? Aquela que tem movimento de translação, ou seja, em torno de alguma coisa. Beleza? Então, a nossa aplicação vai ser deste tipo, carretel deslizante. Para hidráulica, os dois tipos de construção são encontrados. Por quê? Por que, gente, que para hidráulica, para água e para fluido óleo, eu posso ter os dois tipos? E para pneumático, para ar comprimido, um tipo. Acho que para fluidez. Para fluidez. Ar, eu posso levá-lo para onde eu quiser, a gente já sabe disso, assim como outro fluido, a gente vai ter a direção que a gente quer. Eu não preciso de nada mirabolante para dar sentido para o meu fluxo. Porém, ar, ele vai ter aquele efeito em torno de alguma coisa. Diferente de água, diferente de fluido, água, óleo, disso que a gente já estudou e já conversou. Até por uma questão, né, de escoamento. A água, ela tem, né, uma capacidade de fazer aquele giro que a gente já viu, eu já falei para vocês. Então, são fluidos diferentes. Então, por isso que hidráulica, de uma maneira geral, quando eu falo hidráulica, né, eu estou falando aí de fluido, água, óleo, né, enfim, que eu necessitar líquido. Eu vou ter os dois tipos, né, podendo ser encontrados. Ok? Bom. Gente, eu vou deixar isso aqui para amanhã. Pode ser? Pode. Porque eu quero ver se eu acho um tutorial para mostrar para vocês que eu acho que é